Como esse é o primeiríssimo episódio do podcast Ajuda dos Universitários, eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata e quais são as minhas ideias para esse podcast. Bom, não é novidade para ninguém, principalmente para você aí, se você for um estudante do ensino médio ou pré-vestibulando, que esse período costuma ser bastante confuso e cheio de dúvidas. A gente não sabe direito como escolher o curso que a gente quer fazer, são muitas opções e às vezes a gente gosta de mais de uma coisa e fica um pouco difícil de decidir. Pensando nisso e usando a minha própria experiência pessoal de como foi difícil escolher o curso, eu pensei em trazer um bate-papo semanal com alunos de diferentes cursos de diferentes universidades do país para iluminar as suas dúvidas sobre o que esperar do curso e como é aquele curso naquela faculdade. Meu nome é Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. No primeiríssimo episódio do podcast Ajuda dos Universitários, eu bati um papo com o João Lauro. O João é estudante de odontologia na UFSC e contou pra gente toda a sua trajetória até chegar na universidade e como é que é o curso, o que ele pensa sobre as matérias, quais os pontos fortes e fracos, e deu várias dicas valiosas para quem vai entrar na universidade. Então pega um lanchinho, fica bem confortável e vamos pro bate-papo de hoje que tá bem legal. Bom, queria agradecer então o João por estar aqui comigo gravando esse episódio. E João, se apresenta aí pro pessoal. Oi, meu nome é João Lauro, eu tenho 21 anos, faço odontologia na UFSC, em Florianópolis, né? E na 6ª fase, hoje. E, João, como é que foi a tua história, assim? Conta um pouco como é que tu era no ensino médio, se tu chegou a fazer cursinho, como é que tu acabou indo parar em odontologia? Então, no ensino médio, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer medicina. Então eu comecei fiz cursinho primeiro de biologia, depois eu fiz de química e física. Comecei no 2º ano, comecei super cedo. E daí eu tinha certeza que eu queria fazer medicina até chegar na hora de fazer a inscrição. Quando chegou na hora de fazer a inscrição, bateu uma dúvida. Fiquei super perdido, acabei colocando geologia, que era um assunto que eu gostava muito. Isso quando você estava no 3º ano? Isso, no 3º ano. Eu fiz um ano e meio de cursinho separado, assim, de alguma matéria separada, e 6 meses de cursinho semi-extensivo. Tô pensando na medicina, e daí chegou na hora e acabei mudando. Eu entrei pra geologia, e apesar de gostar bastante do assunto, não me via fazendo a profissão. Então, quando terminei a primeira fase, eu tranquei o curso, passado na UFSC também. E tava bem perdido, daí eu comecei de novo outro semi-extensivo e a pesquisar vários assuntos e ver o que eu gostava. Daí eu acabei voltando para a área da saúde de novo, pensando em odonto e medicina. Quando chegou na hora de fazer o vestibular, eu acabei colocando para medicina, porque, sei lá, na minha cabeça eu tinha que tentar pelo menos uma vez, porque eu já tinha mudado outra vez e eu pensei, não, pelo menos uma vez eu vou tentar. E o que te fez, nesse primeiro momento que tu foi fazer a tua primeira inscrição para o vestibular, desistir de medicina e ir para geologia e depois voltar para medicina? Então, eu não sei, assim, eu tava muito perdido e eu fiz um teste vocacional, tipo, eu empatei o teste da mulher e... Tu deu erro no teste? Sim, tava muito, muito confuso, assim. Então eu meio que fui... eu gosto do assunto, então eu vou fazer geologia, sabe? Eu gosto muito realmente dessa parte. Quando começou o curso, a gente foi saindo a campo, assim, fazendo pesquisa. Daí eu comecei a não gostar daquilo, assim, a parte mais prática. Isso, eu não gostei, sabe? Eu gostava muito de estudar a parte teórica e tal, que a parte realmente da profissão, que é, tipo, sair, coletar amostra, essas coisas, eu não curti, sabe? Não gostei muito. Daí eu acabei trancando. Daí quando eu tranquei, eu tava completamente perdido, assim, completamente. Teve um dia que eu fui pra biblioteca lá da UFSC, que eu fiquei lá, eu tava acabando o semestre na geologia, não tinha quase nada, eu cheguei mais cedo e fiquei lá, tipo, a manhã inteira, assim, tipo, olhando livro de todas as áreas possíveis, pra ver se eu conseguia achar alguma coisa. Daí foi onde eu consegui reduzir a medicina e odonto, assim. Foi indo por exclusão até que sobrou esses 2 cursos. Isso, assim, tipo, peguei vários livros lá na hora, fiquei lendo um tempão e também pesquisei em casa, óbvio, mas acho que o dia que mais me ajudou foi o dia que eu fui lá na BU e fiquei lendo um monte de coisa, sabe? E no final desse ano, que eu entrei pra geologia, saí na metade. No final desse ano, coloquei o vestibular pra medicina, por mais que eu ainda tivesse dividido entre odonto e medicina, mas eu pensei, não, mais uma vez eu vou tentar, eu não vou desistir de novo, tentar em cima da hora, né? Pra ser vai ser, assim, eu pensei na minha cabeça. Eu também fiz o Enem. Pra medicina não deu, eu fui bem no vestibular, mas não deu, na federal daqui.
E no Enem eu coloquei no SISU, assim, tipo, vou colocar então odonto no SISU, já que a minha nota no Enem não tinha sido tão boa pra passar pra medicina. Coloquei lá, assim, mas eu deixei, porque também eu tinha ficado abaixo da nota de corte, sabe? Então eu deixei lá e comecei um cursinho de novo pra tentar pra medicina ou pra odonto de novo. E com um mês de cursinho, mais ou menos, saiu a sexta chamada e eu tinha sido chamado no SISU na sexta chamada, em odonto. Pensei, não, um sinal, não consegui pra medicina e consegui na sexta chamada, uma coisa que eu não tava mais nem pensando, sabe? Entrei e assim, logo de cara eu já curti super a faculdade e tô até hoje. E espero não trocar mais, tô gostando bastante, não tenho intenção de trocar. Que bom que tu conseguiu acabar se encontrando no curso. Assim, não foi fácil decidir, foi meio no destino, assim, mas tá dando certo, pelo menos. Eu vou pedir ajuda pros universitários, Silvio. Tá, vamos falar então agora um pouquinho sobre o início da faculdade, quando tu chegou, como é que foi a receptividade, o que tu achou do ambiente. Tu já tinha feito um curso na mesma universidade, né, que é a Federal de Santa Catarina, mas como é que foi essa inclusão no curso? Então, assim, quando eu cheguei na odonto, eu fui chamado pro segundo semestre, então eu fui chamado em abril, mais ou menos, e teve, assim, um período até agosto. Não tive aula, mas aí a gente já começou a interagir, assim, com o pessoal da sala por WhatsApp, pela internet, assim, e com o pessoal que era veterano também. Foi bem legal, assim, tipo, o pessoal foi bem receptivo com a gente. Não sei se o curso todo é assim, ou se foi mais assim porque a gente teve um tempão antes de entrar, de ter aula de fato. Muito legal, assim, foi, tipo, teve recepção, a gente tem muita essa coisa no odonto de tipo, manter contato com o pessoal da frente. Muita gente revende material, revende manequim, sabe? Então, legal. Foi legal, assim. E no começo, apesar que no começo a gente não tem quase nada de odonto, assim, né, bem dizer. Só muita matéria geral. E no começo até fica, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Eu quero fazer odonto porque eu tenho que saber qual é que é o nome de tal coisa do útero, sabe? Alguns cursos têm essa coisa de as matérias das fases iniciais acabar desestimulando, né, o aluno novo que chegou animado para ver alguma coisa do curso e acaba tendo que estudar os básicos de matérias do ensino médio, entre aspas, né? Eu vejo bastante isso na engenharia e na área da saúde também, né, pelo que tu tá falando. Não, tipo, tem amigos, assim, que quando chegou no final da primeira fase pensou em trancar o curso, porque, tipo, assim, a gente estuda muita coisa geral, sabe? Muita coisa meio que parece que tu não vai usar. Só porque no decorrer da faculdade tu vê que tu realmente vai usar. Óbvio que tu não vai usar tudo, tu não vai precisar lembrar qual é o nome da artéria que passa em tal lugar de tal parte do corpo, sabe? Mas em algum momento vai usar aquele conhecimento do começo, assim, e é real, sabe? Tipo, tem que meio que se dedicar desde o começo, que vai ser bastante útil, assim, mais pro meio e pro final da faculdade. Isso é uma dica importante para quem vai entrar agora na universidade. Muita gente não sabe disso, né, de como são as primeiras fases e acaba tomando um choque e aí acontece isso que tu comentou do teu amigo que acabou quase trancando a universidade no primeiro semestre. Então é bom já entrar com a cabeça preparada para que talvez demore um pouco, dependendo do curso, para tu ver o que tu realmente quer e estudar aquilo que tu passou para estudar, né? Por exemplo, se for olhar a minha média de todos os semestres, a minha pior média é do primeiro semestre. Justamente pelo choque, assim, sabe? Tipo, foi o semestre que eu tive menos hora aula por semana. Foi o que eu tive a nota mais baixa, sabe? Não é porque era o mais difícil. Justamente por essa coisa de se adaptar, assim, tu não sabe bem o jeito. Isso que eu já tinha feito um semestre de outro curso antes, então eu meio que já sabia como funcionava a UFSC em si, a federal. Mas é bem chocante, assim, no começo, mas depois tu vai se encontrando, então, tipo, o desespero do começo vai passando. E agora tu tá em qual fase mesmo, tu comentou? Eu tô na sexta fase agora. E na sexta fase, como é que tu olha em retrospecto tudo que tu já passou e a todas essas primeiras fases iniciais e o teu aprendizado até agora? Tem coisas que eu acho que eu deveria ter feito antes. Eu acho que eu deveria ter ido mais atrás, assim, logo no começo de alguns estágios. Eu fiz estágio na terceira e na quarta fase. Foram muito bons, assim. Mas antes eu tive outras oportunidades que eu perdi, assim, por, tipo, timidez, por medo. Assim, acho que eu deveria ter entrado em pesquisa mais cedo. Agora na sexta fase eu tô entrando em pesquisa. Eu acho que eu deveria ter feito isso antes.
Porque no começo, é que tu não entende assim, mas tem mais tempo, tu tem mais disponibilidade, assim. Acho que é isso que eu deveria ter feito antes. Mas olhando pra trás, eu acho que tudo que o que eu fiz, assim, de fato, foi bastante útil, que foi os estágios, eu me dedicar a algumas matérias do começo, assim, que eu gostei bastante, como, tipo, biologia bucal, que parece meio nada a ver, mas quando tu chega na sexta fase, que tu vai mexer em paciente de fato, tu vê, poxa, é realmente muito útil, sabe? Essas matérias bem básicas no começo parece chato, inútil, mas realmente tipo, é muito útil. Quando chega na quinta, sexta fase, daí na quinta fase a gente aprende a fazer a endodontia, né, que é o canal. Vê, poxa, realmente aquele assunto, não fosse eu saber o nome daquela célula, entender como ela funciona, alguma coisa que, no dia a dia eu não vou pensar como aquela célula funciona, provavelmente não. Mas pra entender o que tu tá fazendo, tu vai precisar lembrar ou pensar como funciona aquele tecido, aquelas coisas, entendeu? Ótimo, boa notícia saber que o sofrimento no começo não é inútil, né? Sim. Peço ajuda aos universitários. E a questão de professores, de metodologia de ensino, da própria estrutura da universidade, dos laboratórios da odontologia, o que tu acha sobre isso? A gente sabe que ultimamente não tá tendo muito investimento em universidade pública. Sim. Mas, assim, a UFSC tem laboratórios antigos, algum outro material quebrado. Mas eu acho que tudo que eu fiz até agora, assim, eu não acho que eu tenha sido prejudicado por nenhum problema, nada. Se tu for numa outra universidade particular por aqui pela região, vai ter um laboratório mais tecnológico, mais coisas, assim, só porque mais velho que as coisas sejam lá na clínica, eu acho que eu não tive problema com isso. Assim, tem lugares, tem laboratórios e lugares da clínica que são realmente bem ruins, assim. E a gente teve problema já com sugador, teve problema com cadeiras e etc. Mas assim, a gente também agora tá passando por uma troca de chefe de departamento, então as coisas estão melhorando bastante, assim. Questão de material, de trocar peça no laboratório, na clínica e tal. Melhorando, assim, então eu julgo como bom, apesar dos problemas, assim. Mas eu também vejo que isso não é uma coisa só da UFSC, assim, esses problemas de estrutura. Então, eu acho que eu não me sinto prejudicado, assim, entendeu? Eu acho bom. Uhum. Apesar da qualidade do ensino e do nome que carrega uma universidade federal, a gente sabe que pelo país inteiro tem esses problemas, né? De estruturas mais antigas, algumas coisas não tão atualizadas. Então, são pontos positivos e negativos, né? Por exemplo, no laboratório, que é quando a gente não tá mexendo com o paciente, não tá mexendo com ninguém, a gente vai fazer uma manipulação de algum material em manequim, que é uma boquinha separada, assim. A gente às vezes usa material vencido, sabe? Tipo, é pra não jogar fora, porque a gente não pode usar no paciente, mas no manequim não vai causar problema. Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, não é o ideal tu usar material vencido. Se as propriedades do material vão estar iguais, não vai ter problema no aprendizado, assim. Eu, por exemplo, não vejo problema, assim. Eu sei que muita gente da minha sala fica chateada quando tem que usar, tipo, adesivo, que é um que a gente usa lá, vencido, num manequim, sabe? Eu não vejo. Pra mim, isso não altera, sabe? A qualidade do material é igual, só não pode ser usado em pessoa. E a gente não tá usando em pessoa, entendeu? Certo. Mas, enfim, acontece esse tipo de coisa, que é o que chateia mais, mas pra mim, acho que tá ok, assim. O ideal não era acontecer isso, mas acontece e a gente tem que tentar mudar, mas enquanto a gente não consegue, tem que fazer com o que a gente tem. E a questão de professor, assim, quando eu entrei no odonto, eu fiquei muito chocado com a quantidade de professores que tem em cada matéria, assim. E no começo eu pensei, meu Deus, por que tanto professor, sabe? Mas quando começa a parte prática, a gente vê que precisa até de mais professores, sabe? Vocês têm mais de um professor por matéria, então? Sim, vários. Tipo, na endodontia a gente tinha uns 6, assim. Porque quando chega na hora da prática, a gente precisa muito da ajuda dos professores, sabe? Uhum. Então, acho bom isso que a gente tem bastante professores, até poderia ter mais. E a gente tem professores, na UFSC pelo menos, professores muito bons, assim. Tipo, melhores do Brasil, assim. Professor que faz palestra fora e deixa pesquisador e professor de fora no chinelo, sabe? A gente tem professores muito férias. Óbvio, uma matéria ou outra tem professores que não tem a didática muito boa e não são legais, assim, não são compreensíveis e tal. Mas eu acho que, tipo, 85% dos professores, assim, são
bons professores e são, tipo, profissionais muito bons, assim, tipo, muito qualificados e referência, assim, pro Brasil. Tanto é que a UFSC é um dos melhores cursos de odonto do Brasil, né? Isso já é uma ótima notícia, né? Em compensação pelas algumas coisas da parte prática ali de laboratório, pelo menos a equipe de professores parece ser muito boa. Não, tipo, eu assim, me lembro no começo, na segunda fase, a gente teve a matéria de embriologia, aí a gente passando, o professor passando lá as coisas, daí a gente, professor, em que livro a gente acha isso? Dele, não, vocês não vão achar isso em livro, isso é, tipo, é parte da minha pesquisa, quem tá descobrindo isso que eu tô passando pra vocês é eu e minha equipe, sabe, tipo... Exclusivo em primeira mão. A gente tava tendo exclusivo, sabe, tipo, o negócio ali. Ótimo, nossa, é muito bom. Muito bom, é realmente muito bom, assim. E essa questão de ter mais de um professor por classe já é uma diferença bem grande dos cursos das áreas sociais e de humanas, né? Que já é muito difícil. Mesmo tendo uma sala grande, como não tem a questão prática, né? Que é o meu caso, a gente acaba tendo um professor por matéria normal. Então isso é algo que eu nem sabia que existia, assim, de ter vários professores por matéria. E o pessoal também da pós-graduação ajuda muito a gente. Então, se tu tem dúvida, se tu quer alguma ajuda fora, tu pode falar com eles são muito de boa, assim, sabe? Queria Legal. também ter conhecido o pessoal da pós mais cedo, porque agora que eu conheci, eu tô engatilhando meu TCC, eu tô participando de pesquisa, sabe? Acho que eu deveria ter conhecido mais cedo, mas sim, ainda tá cedo, tô no meio do curso só. São conhecimentos que a gente não tem quando entra, né? Porque meio que ninguém fala pra gente, ninguém avisa essas coisas. Então acho que é até bom pra quem tá ouvindo e ainda não entrou na universidade já se atentar a esses detalhes que são dicas realmente valiosas do que fazer desde o começo, né? Timidez, assim, só me fez perder coisas, assim, na faculdade. Mais que eu tivesse participado de evento com o pessoal das outras fases, assim, e tal. Acho que se eu tivesse ido menos tímido e mais, assim, corajoso, mas até mesmo em sala, tipo, indo mais atrás do professor, dos mestrandos, dos doutorandos, acho que eu teria tido outras oportunidades no começo, assim. Mas também não é nada que ainda não dá pra fazer, sabe? Não vai destruir a tua graduação e ainda tem tempo, né? Sim. E vamos aproveitar esse assunto, então, para falar um pouco das atividades extra-classe que o curso oferece. Tanto questão de matéria optativa, tanto questão de estágio ou projeto de pesquisa, que tu falou que tu tá se envolvendo agora, que tu pode participar. Como é que é isso aí na odontologia da UFSC? Então, assim, o curso da odonto é um curso que tem muita hora-aula por semana. A gente chega agora na sexta fase, se não me engano, eu tô fazendo 35 por semana, sabe? 35 horas aula por semana. O que é muita coisa, gente. Para quem talvez esteja de fora não consiga perceber, mas 35 horas aula é uma carga horária muito grande. Eu tenho aula todo dia, o dia inteiro, quase, assim. E além disso, a gente ainda tem que ficar fazendo várias coisas fora. Tipo, na matéria de prótese, a professora mesmo conta, tipo, esse conteúdo vocês vão ter que fazer no laboratório, depois vocês vão ter que mostrar pra gente, sabe? Então pegar muita coisa fora fica complicado. Mas, assim, os estágios, tipo, aparecem na faculdade, eles meio que já contam com isso. Tipo, os dois que eu fiz era só um período por semana, sabe? E óbvio que não eram remunerados, é muito difícil conseguir alguma coisa remunerada no odonto sem ser monitoria, nada. Porque geralmente precisa de 20 horas semanais e a gente não tem 20 horas semanais, a não ser de noite ou, sei lá, não aparece estágio de noite. Fica meio complicado alguns estágios, algumas coisas. Mas o próprio curso oferece já meio que opções, assim, eles sabem da nossa carga horária. Se aparece um estágio, por exemplo, o que eu fiz no Centro de Especialidades Odontológicas que tem lá dentro da UFSC, atende o pessoal da Grande Florianópolis que precisa fazer algum procedimento mais sério que não dá pra fazer em unidade básica de saúde, né, em postinho. Uhum. Lá, a professora pegava uma bolsa de 20 horas e repartia para 4 alunos, para os 4 alunos poderem fazer um período de 5 horas e receber alguma coisa, sabe? Pra não trabalhar de graça, né? Era um valor muito pequeno, mas dá uma motivada e é assim que eles fazem, geralmente. Então, na pesquisa, eles não vão te fazer trabalhar na pesquisa todo dia. Eles entendem que o horário do curso é muito, muito bagunçado, assim, tu não tem tempo de pegar, tipo, 3 períodos numa semana, não tem, sabe? Então, mais que seja difícil pegar um estágio, os que tem, eles se adaptam, são bastante, tipo, moldáveis, assim, tu consegue fazer. Consegue modelar ele pra caber na tua carga horária, né? Isso.
Questão de matéria optativa, até hoje eu validei uma matéria só, que eu tinha feito na geologia de química, e não fiz nenhuma optativa, mas aqui na Odonto tem muito isso, de começar a fazer mais optativa no final, quando tu tem mais tempo, assim, que tu tem mais clínica, tu tem menos prova, não tem que ficar em casa, tipo, estudando tanto. Então, o pessoal geralmente faz no final, assim. É tranquilo. E a parte de, tipo, tem que preencher também com palestra, estágio e tal. Todo semestre tem um encontro bem legal, uma semana acadêmica bem legal. Muitas horas, assim, tem vários eventos de graça. Óbvio, tem alguns pagos. Os pagos são com os profissionais mais requisitados e tal. Só para o pessoal entender essa parte de ganhar horas, né? A odontologia tem a questão de horas dessa classe que tem que cumprir para poder se formar. Tem sim, tu tem que fazer... se eu não me engano, é 90 horas de palestra, estágio, eu não lembro bem, mas tem que cumprir um tanto de horas, assim, com matéria optativa, estágio, projeto de extensão e palestra, sabe? Então tudo que tu faz fora da classe acaba contando para esse requisito que o curso tem. Isso. É legal. Parte assim, o pessoal sabe que o curso é difícil, os professores sabem. A maioria dos professores, tem professor que não tem noção, né? Mas a maioria dos professores sabem que é difícil e dá pra tu ir encaixando, assim, se encaixando também. Legal. Então, agora que a gente já falou bastante sobre o curso, sobre todas as nuances, o que tu avalia, assim, como os principais pontos positivos e negativos da Odonto na UFSC? Sim, eu acho que acho que o maior ponto positivo é a qualidade dos professores. A gente tem professores muito, muito bons, assim. É referência mundial, sabe? Isso dá muito orgulho, porque a UFSC é pioneira em várias pesquisas de odonto. A parte de patologia bucal, que envolve câncer de boca. Os professores são incríveis, é a matéria mais difícil do curso, mas acaba se tornando muito legal, porque os professores são muito bons, tu sente... Daí tem um hospital universitário onde eles atendem, eles são referência, assim, é realmente muito bom. Que é o maior ponto positivo do curso em si, ali na UFSC, então a equipe de professores, sabe? Ponto negativo, eu acho que essa questão, assim, de material, sabe? Eu não senti tanto, a última gestão do departamento foi bem intensa, assim, bem ruim mesmo. E o pessoal que tava na clínica sentiu muito. Tem que assim, toda vez que a gente vai fazer uma restauração, a gente precisa de um aparelhinho que faz uma luz azul. Quem fez a restauração ou colocou o aparelho já viu. Assim, uma turma com 25 duplas, todas elas estão atendendo ao mesmo tempo, e ter apenas um foto, que é o aparelho. Turma toda, muito ruim, porque daí tem que ficar na fila daí de paciente para outro, tem que limpar, tem que trocar a proteção com plástico, e acaba perdendo muito tempo. Outro material que a gente teve problema antes foi o ultrassom, que a gente usa para dar cálculo dos dentes, assim. A clínica não tinha, tava estragado, sabe? Raio-X, esse eu senti, porque foi quando eu tava na quarta fase. Minha turma é enorme, uma turma de quase 60 alunos. E a gente tinha só 2 boxes de raio-x pra a gente aprender. Então, por tarde a gente fazia uma radiografia só, que é muito pouco, sabe? Não é o ideal. Como eu falei, com essa mudança de chefe de departamento, já compraram 9 aparelhos de raio-x, já consertaram os raio-x da clínica, sabe? Então, tá melhorando, mas se eu tivesse que botar um ponto negativo, acho que era isso. E também a quantidade de hora-aula, que é muita hora-aula. Agora estão trabalhando numa reforma de currículo da Odonto para ver se conseguem diminuir, porque o máximo permitido, segundo lá os planos e tal da Odonto, são 34 hora-aulas por semana. Eu, na sexta fase, tô fazendo só as obrigatórias e tô com 35, sabe? É alguma coisa errada, né? Mas ao mesmo tempo é realmente muito assunto, sabe? Então fica difícil também tirar hora-aula por semana. Mas eles estão trabalhando nisso e acho que vai ficar melhor quando tirar um pouco, assim. É muito cansativo, principalmente pra mim que eu moro longe da faculdade, sabe? Tem que pegar ônibus 2 horas, sabe? Eu ia levantar esse ponto, né? Que quanto mais horas aula, pior fica pra quem mora longe da universidade. Porque às vezes tu tem 3 aulas de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. E aí tu acaba tendo que ficar o dia inteiro com muito espaço vago na universidade, né? Isso. É meio ruim, assim, porque eu não consigo chegar em casa e fazer um exercício físico, nada, porque, né, não tenho tempo. E um ponto, assim, que não é negativo, porque quando tu entra no odonto, já sabe, e isso em toda a faculdade de odontologia do Brasil, acho que do mundo, é o preço dos materiais, sabe? Tu já tem que ir preparado
Antes de eu entrar, eu já conversei, tipo, pai, eu sei que cada lista de material é cara. Conversei com ele se a gente tinha condição de fazer. Mas as lojas onde a gente compra material, eles parcelam. O próprio curso, se tu for aluno que não tem condições, assim, comprovado, tu consegue algumas coisas, eles emprestam, sabe? Óbvio, é mais chato, tem que correr atrás. Mas... sabe? Só que essa parte de material é bem complicado. É realmente muito caro. Acaba sendo um problema dos cursos da área da saúde, né? Medicina, odonto, eu acho que talvez até a enfermagem acaba sofrendo muito tendo que comprar material, as próprias apostilas. Na universidade pública até que não tem muito problema a questão da apostila, acredito, por causa da biblioteca, né? Não, a gente tem muitos livros lá bons, assim. Mas na privada já é um pouco pior. Não, e daí o preço, mas isso já é meio que histórico, assim, na odonto. Acho que todo mundo já ouviu falar que o material da odonto é muito caro, não sei o quê. O ponto positivo é que tu compra esse material uma vez, depois quando se tu quiser abrir o teu consultório, tu tem muito material, sabe? E dentro da própria faculdade tu consegue vender, tipo, o manequim eu usei, eu posso vender esse manequim pro pessoal da fase anterior. Ou, por exemplo, eu fiz a matéria de ortodontia, cheguei na nona fase, não vou ter mais nada de orto, eu posso vender meu material de orto, sabe? Que não tá estragado, óbvio, eu posso vender, então isso é uma coisa boa, sabe? Que tu pode revender. Conseguindo pegar de volta um pouco do dinheiro que foi investido, né? Assim, se tu for atrás, tu consegue as coisas muito mais baratas, tipo assim, metade do preço, sabe? Fazer pesquisa em lojas, porque o pessoal da loja é muito esperto, sabe? Sempre tentam te meio que passar a perna, assim. Se tu pesquisar, olhar na internet, conversar com o pessoal que tá mais pra frente, entrar em grupo do Facebook, eu já consegui várias coisas em grupo do Facebook, sabe? Então, dá pra fazer, sabe? Porque é complicado, tem que ir atrás das coisas, senão tu vai pagar muito caro realmente. Mas é uma coisa de todos os cursos de odonto do Brasil inteiro, acho que do mundo inteiro, acho que não tem nenhum lugar que vai dar os materiais, sabe? Isso é uma noção importante pra quem tá entrando já saber, né? Enfim, tem que conversar. Pra gente ir fechando nossa conversa agora, então, quais foram as tuas matérias preferidas do curso e as que tu menos gostou? Acho que o que eu mais gostei, assim, foram patologia bucal, que apesar de ser muito difícil, ter muito assunto, é muito legal. Muito interessante, é muito, tipo, útil. Tu vê, assim, poxa, tu pode salvar a vida de uma pessoa, tipo, tu não vai tratar o câncer de boca, mas tu pode salvar a vida dela, tipo, detectando o câncer na boca, porque geralmente quem olha a boca não é o médico, né? É o dentista. Ele que geralmente acha. E tu pode causar... nessa parte a gente teve muita odontologia hospitalar, que tu pode fazer muito bem para as pessoas, assim, tipo, tirar a dor das pessoas, com tratamentos meio que alternativos, assim. Então, patologia bucal, a periodontia, meio que tratar o que tá em volta do dente, gengiva, osso e tal. Eu tive é dividido em 1 e 2. Eu tive a 1, gostei muito da 1. E acho que a endodontia também, que é canal, eu adorei, tipo, principalmente a parte prática eu adorei fazer. E acho que essas são as 3 que eu mais gostei. E histologia bucal também gostei, as 4. E as que eu menos gostei, acho que foi farmacologia, que na minha cabeça era muito difícil, bioquímica, eu tenho problema com isso, eu achei muito difícil. E muito chato, assim, maçante. Mas tem gente que gosta, eu acho que é meio que de cada pessoa, sabe? E acho que bioquímica, farmaco, é isso basicamente, Tem umas partes, outra assim, no começo, que é muito chatinho, tipo, dentro de uma matéria básica, tipo, fisiologia e tal, que a gente aprende uma coisa muito específica pra outra coisa que tu realmente não gosta, então é meio chato, mas acho que dizer as mais chatas, acho que é farmaco, assim, pra mim, farmaco e bioquímica. Show. E João, tu tem algum momento marcante da universidade, assim, pra contar pra gente? Alguma história engraçada, algum mico que tu acabou pagando, alguma coisa nesse estilo? Então, acho que os momentos mais legais, assim, foi quando a minha turma se uniu pra fazer as coisas, tipo, a gente fez uma festa junina, depois que a gente passou em patologia bucal, que foi, como eu falei, muito difícil passar, e depois a gente tava muito aliviado, foi muito bom, foi, acho que... Comemoração de aprovação em matéria? Passado em patologia, daí a gente fez uma festa junina meio que pra comemorar, assim. E acho que outro momento que a turma tava junto, tipo, quando a gente fez a festa do nosso curso, que é a Pato Louco, que a festa deu super certo e foi muito legal, assim, trabalhar e participar da festa. E acho que mico a gente sempre paga no odonto, porque muita coisa tu faz na frente do paciente. Tipo, na quarta fase a gente tem que tirar a radiografia do paciente.
como eu falei, a gente tava muito mal treinado, porque a gente não tirou muitas, assim. Então, quando a gente chegou para tirar do paciente, a gente cometeu uns erros, assim, óbvio, nada que fosse causar algum problema no paciente, mas assim, tipo, levar esporro do professor na frente do paciente, ficar nervoso e a radiografia horrorosa, assim, o paciente teve que ficar lá 2 horas até tu ter a radiografia péssima, daí revelar, daí depois ter que tirar de novo, daí revelar pra ver se ficou bom, sabe? Então, que pagar mico na frente do paciente, assim, tipo, a gente começou a atender paciente. Na quarta fase a gente só fazia radiografia, só tirava raio-x. Agora na sexta fase a gente realmente vai tratar o paciente. Por essa coisa de quarentena e tal, eu não tive nenhum paciente, mas a minha amiga teve. Aí tipo, chega lá a pessoa e a gente meio que não tem muita noção assim de como tratar um paciente ainda. Ele fica discutindo tipo umas coisas assim na frente do paciente que você pensa, meu Deus, ele deve estar achando que a gente é a pessoa mais burra do mundo. O paciente sofre, né? Mas no final, a gente sabe o que tá fazendo, a gente não vai fazer nada errado. Não, eu já fui atendido lá pelo pessoal do odonto da UFSC e eu posso dizer que foi muito bom. É uma estrutura meio caótica, porque são muitos alunos juntos no mesmo lugar e o professor corre de um lado pro outro. Mas é um atendimento gratuito, né, pro pessoal da região e é de muito boa qualidade. Não, e no final tu ri com o paciente, com a tua dupla e com o professor, assim, tipo, no final eles entendem que a gente tá ali aprendendo, mas que a gente não vai fazer nada errado e é natural pagar esses micos, assim, na frente do paciente. E, João, quais são as tuas perspectivas pro futuro? Tu tá agora na 6ª fase, tem ainda metade do curso pela frente, né? Tu pensa em seguir carreira acadêmica, em abrir consultório, seguir na pesquisa? Como é que tu se imagina no futuro? Então, essa coisa meio de abrir consultório tá um pouco sobrecarregado no mercado ultimamente. Andar na rua, tu acha vários e vários consultórios. Tudo bem que a demanda no Brasil de dentista é muito grande, uma população precisa muito de dentista, principalmente dentista da rede pública. Então, eu, saindo da faculdade, não pretendo abrir um consultório, pelo menos não tá na minha cabeça isso por agora. Porque além de tu abrir o consultório, tu tem que ser um bom administrador, senão tu não vai conseguir ficar pra frente. A gente na faculdade de odontologia não é preparado pra ser um bom administrador, então quem quer abrir um consultório tem que estudar administração, não fazer o curso de administração, mas tem que estudar administração, pouco tem que estudar sobre marketing, tem que estudar sobre financeira, sabe? Então é muito também ser um empresário pra querer fazer o teu consultório, acaba né? sendo um negócio, né? Querendo ou não. Sim. Então, o que eu pretendo agora, eu quero muito fazer um mestrado, queria dar aula, futuramente, assim, mas ao mesmo tempo eu queria me especializar em alguma coisa das que eu gostei, em odontia, periodontia, e também trabalhar em clínica, sabe, né? Ou trabalhar no SUS, que tem bastante esse centro de especialidades odontológicas, várias cidades têm, são procedimentos que não são assim, qualquer dentista de postinho não pode fazer, um canal mais difícil, uma coisa assim. Tem bastante concurso para isso, eu acho legal. Eu pretendo fazer uma pós, assim, um mestrado. Não sei se pretendo fazer doutorado ou se eu fazer pesquisa, mas o que eu tenho agora na minha cabeça eu quero muito dar aula e clinicar, assim, tipo, trabalhar numa especialidade que eu goste, sabe? Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso logo depois que eu sair da faculdade, que vai ser difícil, porque as especializações são pagas, né? Pra tu ter um periodontista, um endodontista tem que pagar, um ortodontista tem que fazer uma especialização paga, que é cara. Meus planos é sair da faculdade, começar a trabalhar, clínica normal, assim mesmo, juntar um dinheiro, fazer especialização, fazer o meu mestrado, e é isso. Eu muito fazer o mestrado e clinicar, é o que eu pretendo, assim. Vejo fazendo daqui a uns anos, sabe? Legal, tomara que tudo dê certo. E é importante para as áreas que são mais abrangentes, né, nos cursos que são mais abrangentes, acabar fazendo uma especialização quando sair da faculdade, né? Não, é assim, porque sair da faculdade, tipo, e sem... No começo tu vai trabalhar sem especialização, tu vai fazer tudo, de tudo, assim, né? Porque os procedimentos, geralmente, que dão mais dinheiro, são mais, tipo, por exemplo, uma pessoa com muita dor precisa de um canal, sabe? Não é qualquer dente que tu vai, sem especialização vai poder fazer. Então, tu vai ter que acabar encaminhando esse paciente, daí tu vai perder o paciente. Financeiramente isso é ruim, né? Porque provavelmente ele vai para outro dentista e não vai mais voltar para ti. A não ser que tu já tenha um vínculo com aquele paciente, sabe? Isso falando numa perspectiva de trabalhando num consultório particular. Então, se tu fizer especialização, ou até pode fazer mais de uma especialização, né? Tu aumenta mais a tua área de
coisa que tu pode fazer pra ganhar mais dinheiro, porque geralmente esses procedimentos que são mais de especialização dão mais dinheiro. Tu consegue manter mais o paciente, assim, tipo, trabalhar mais com todas as necessidades dele. Óbvio que tu não consegue fazer tudo, é impossível ser especialista em tudo no odonto, mas sendo financeiramente, assim, é muito bom ter especializações, só porque é caro, né? Então tu tem que trabalhar um pouco assim no começo, pelo menos pra tu conseguir pagar a tua especialização, sabe? Mas dá muita gente especializada, é só ver o tanto de ortodontista que tem por aí, de endodontista que tem por aí, então dá certo, sabe? Tem procura, sabe? Muita gente no Brasil precisa de canal, muita gente no Brasil precisa de aparelho e quer usar aparelho, sabe? Então, se for especializando e tal, tu vai ter procura, tu não vai gastar aquele dinheiro da especialização à toa que ele logo volta, entendeu? Show de bola, então. João, muito obrigado pela conversa. Por todas as dicas que tu deu aí pro pessoal, por compartilhar a tua história e os teus pensamentos sobre o curso com a gente. Quer deixar alguma mensagem, algum aviso final, alguma coisa? Passar teu Instagram aí pra galera te seguir? Acho que pro pessoal que quer fazer o odonto, tipo, é um curso muito legal. É um curso que tem um nível de desistência bem baixo comparado com outros cursos, sim. Pouca gente da minha sala acabou trancando o curso porque não se identificou, sabe? É um curso muito gratificante porque o Brasil é muito carente nessa parte de odontologia. Tu se sente muito útil, assim. Tu tira a dor da pessoa, porque quem ainda não sentiu uma dor de dente é uma dor horrível. Então tu faz muito bem pra pessoa. É como eu falei, aquela parte de câncer de boca, tu pode salvar a vida de uma pessoa detectando um câncer cedo, por exemplo. Alguma outra alteração. Então, assim, eu acho um curso muito legal. É uma coisa que eu caí de paraquedas no curso e gostei muito. Não foi amor à primeira vista, assim, tipo, o começo é difícil. Acha que tu não vai dar conta, mas, assim, tu aprende que tu consegue. Tem que estudar, mas, assim, tu não vai morrer estudando. Dá pra passar, dá pra seguir. É muito gratificante quando tu chegar lá na frente e ver, poxa, mês passado eu fiz um canal, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso, tipo, ver o meu canal, o canal que eu fiz, sabe? Eu fiz do zero, pronto e perfeito, sabe? Então, é isso, assim. Tem a fé que dá certo e que é uma profissão muito gratificante, sabe? E é isso, eu acho. Meu Instagram é joãolauro01. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, perguntar, não tem problema em responder. É isso, tem Facebook, tudo João Lauro 01. Isso aí. E você chegou até o final do primeiro episódio do Ajuda dos Universitários. Quero agradecer muito por você ter ouvido até aqui e dizer que qualquer crítica, dúvida, sugestão, elogio, você pode mandar nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube e no Facebook. Em todos eles como Ajuda Uni. Você vai encontrar Ajuda Uni tudo junto. Caso seja alguma coisa mais formal, você pode usar o nosso e-mail ajudauni.contato@gmail.com. Então, ajude a espalhar o podcast, mande para um amigo seu, para um primo, para um parente que está passando por esse período agora de se preparar para o vestibular, que está tentando decidir qual é o curso. E eu vou dar aqui em primeira mão, para quem ouviu até o final, quais são os próximos episódios que virão. O episódio da semana que vem será sobre o curso mais difícil de passar, o mais concorrido vai ser sobre medicina, que é um curso que muita gente quer fazer. Eu acho que vai iluminar bastante as pessoas que estão em dúvidas. E os dois próximos também serão sobre Direito, outro curso disputadíssimo, e Engenharia Aeroespacial, um curso bastante diferente que a gente tem aqui na UFSC. E que gostaria de dizer também que os primeiros episódios provavelmente vão ser sobre faculdades do estado de Santa Catarina, porque eu sou daqui, então é mais fácil para mim conhecer pessoas desses cursos, mas a minha ideia é cobrir todas as faculdades do Brasil e só acabar o podcast quando eu tiver feito um episódio sobre cada curso de cada universidade do país, o que vai levar longos anos, mas para ser o mais útil possível e tirar o máximo de dúvida possível que os estudantes puderem ter. Então é isso, muito obrigado novamente e a gente se vê na semana que vem. Adiós!